Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Vou falar um assunto que algumas pessoas têm me pedido e que realmente eu nunca pensei em colocar para vocês, mas penso que vai ser interessante. Gagueira. Aguarde a vinheta e vamos conversar em seguida. Oi, aqui Alice Damasceno, psicóloga, cuidando das suas emoções. O assunto hoje vai ser gagueira. É interessante que a gagueira acontece com mais frequência do que a gente imagina e causa muito sofrimento para a pessoa que tem, né, essa questão. E geralmente causa também muito constrangimento, porque a pessoa quer falar com desenvoltura, com fluidez, né, na conversa coloquial ou até mesmo numa palestra, alguma coisa assim mais formal, e por conta de algumas questões ela não consegue fazer isso. Mas é claro que existem algumas questões físicas, né, de outra ordem que não seja emocional. Naturalmente, a fono vai detectar isso, vai diagnosticar, vai estabelecer exercícios, vai dar as orientações devidas nas questões físicas. E aqui, é claro, né, o que eu tenho autoridade para falar é sobre as questões emocionais que estão envolvidas, lembrando sempre que eu levo em conta o organismo de forma holística, ou quer dizer, as emoções, né, a vida emocional, a sua história de vida, influenciando no seu corpo físico, podendo adoecê-lo ou até mesmo curá-lo. Então, se existe essa interdependência, é impossível acontecer alguma coisa no seu corpo emocional sem influência do corpo físico ou vice-versa. Então, as questões estão sempre interrelacionadas. Não entendo uma coisa acontecer totalmente independente da outra. Essa é a minha visão. Então, as questões físicas, a fono vai fazer, eu não tenho nenhuma autoridade para falar sobre o assunto, e as questões emocionais que podem estar envolvidas nessa questão da gagueira é que eu vou tratar com vocês agora, ok? Então, dito isso, vamos lá. Pode ser, tudo são possibilidades, tá? Não é regra matemática. Pode ser causado por algum trauma emocional. Alguma situação que a pessoa foi ridicularizada no falar alguma coisa, ou foi impedida, ou foi reprimida, alguma coisa que pode ter acontecido. E a criança, o adolescente, ou qualquer idade, pode ter trazido isso como uma impossibilidade de falar de uma maneira fluente. Cada pessoa recebe as informações, recebe as vivências de uma maneira diferenciada, então isso pode acontecer, tá? Não estou dizendo que todas as causas da gagueira vêm por aí. Então, mas ela aponta para uma dificuldade de expressar o que pensa e sente com fluidez. Fica então inibido e reprimido. Então, pode acontecer também das pessoas terem uma dificuldade realmente emocional, uma falta de coragem, uma falta de confiança nelas mesmas para se expressar, para falar do que elas querem, para falar do que elas sentem, dificuldade de discordar. E isso pode ser refletido nessa gagueira, né? Nessa coisa de ficar tentando pensar no que vai falar, né? E essa fala recortada, né? Vamos dizer assim. Nem sei se o termo é correto, mas essa fala aqui é falha, né? Vamos dizer assim. Não sente em condições de falar com segurança, porque ela não confia naquilo que ela está falando e ela acha que todo mundo tem que concordar com ela ou fica na expectativa de todo mundo concordar. Então, nessa expectativa de fazer que todo mundo concorde, ela acaba sem saber o que vai falar, né? E com relação a essa confiança de se colocar, confiança de falar, eu quero fazer lembrança a vocês do curso Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida, que está aí no link na descrição desse vídeo, onde eu falo exatamente dessas questões, quando eu falo, né, dos princípios assim, emocionais que dificultam as pessoas a se relacionar, né, dos pilares da inteligência emocional. Então eu trato mais profundamente sobre esse assunto. Mas por eu achar que ela não tem segurança, então fica assim meio que agarrado, né, e essa fluidez fica impedida. Dificuldade de se expor abertamente suas necessidades. Então a pessoa pensa uma coisa, quer uma coisa, mas ela fica derretida, né, com vergonha, né, ou com qualquer sentimento assim reprimido. Falta então confiança, né? E ela realmente fica ali naquela coisa, falo, não falo, falo, não falo. E o medo também, né, de falar
e começar a gaguejar, e isso ser observado, ser criticado, ou até servir de zombaria para as pessoas, é uma coisa que causa um pânico muito grande. E esse medo, essa insegurança acaba alimentando nessa dificuldade, fica formando assim um ciclo vicioso. E aí gera uma baixa estima, e cada vez mais ela vai se valorizar menos. E aí fica aquele ciclo vicioso que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Uma dificuldade é assumir responsabilidades também, né? Então ela fica confusa com relação às coisas. Isso no comportamento, assim, em geral. Não só para falar, mas para se posicionar na vida. Não estou falando que é todo mundo que acontece isso, mas pode acontecer. Elas não só gaguejam na hora de falar, mas também ficam com aquela dificuldade de fazer com fluidez, né, os pensamentos, as atitudes, fazer valer o que ela quer, fazer valer o que é necessário, né, fazer fluir, né, aquilo que ela precisa e que tem condições de fazer. Mas por conta dessa autoestima e por conta dessa autoimagem negativa, ela acaba se enrolando e ela acaba adiando, né, flexibilizando, procrastinando e etc. E essa dificuldade de dizer não também é uma coisa muito ruim, né? Eu fiz referência agora mesmo, porque quando a gente tem essa dificuldade de dizer não, né, eu até fiz um reels falando disso, né, uma palavrinha pequena, mas que pode resolver grandes problemas, porque exatamente às vezes nós precisamos de falar não. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo, depois, agora não. Né? Então a gente precisa de entender que o não também é importante. Não toda hora, né? Porque senão você vai ficar isolado. Mas com bom senso, observando o que você está disponível internamente para fazer naquele momento, que é possível fazer, aí a gente pode falar não, pode falar sim, pode falar talvez, pode falar espere, e vai distribuindo essas palavras, mas tomando como referência as suas possibilidades, né? E levando em conta o contexto também, aí é uma questão de bom senso, né? Mas o que é importante? É importante você perceber que você tem possibilidade de resolver essas situações, tanto física como emocionalmente também, né? E precisa realmente tratar das duas questões, tanto física quanto emocional. E essas duas possibilidades, né, em tratamento, você vai ter condições de ampliar o seu conhecimento com relação a essas questões, resolver essas questões comportamentais, né, que estão dentro de você também para fazer fluir a sua capacidade de falar. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Que quando as pessoas cantam, elas não gaguejam. Né? Muitas pessoas perguntam, mas por que ela gagueja para falar e não gagueja para cantar? Assim, dentro da fono, eu não sei que explicação que uma fono daria para isso. Mas dentro das questões emocionais, eu posso arriscar algumas coisas. E uma das coisas que eu fico pensando é o seguinte, quando a pessoa fala, ela está elaborando aquele pensamento, né, que depois ela transmite aquele pensamento através da fala e da comunicação com as pessoas. Estou falando aqui da fala oral, né, da comunicação oral. Quando canta, além de ter a melodia envolvida, o pensamento não é dela. Ela está simplesmente repetindo o que uma pessoa falou, né, e cantando assim, um pouco com liberalidade, com tranquilidade. Ela não tem responsabilidade de elaborar alguma coisa para poder falar de uma opinião dela ou de um posicionamento pessoal. Ela está simplesmente repetindo uma música que alguém disse. E até essa melodia e até essa descontração, né, pode estar ajudando aí um gago, né, vamos dizer assim, cantar com liberalidade, né, ou falar com liberalidade. Até, eu não sei exatamente, mas quando eu acho que o gago fala de coisas assim que alguém diz, né, com mais firmeza, então talvez ele gagueje menos. Quando ele fala de alguma coisa que ele está pensando, que é esse autoposicionamento, talvez ele gagueje mais. São possibilidades aqui que eu estou colocando, né? Mas para cantar, geralmente, eles não gaguejam, e eu arrisco dizer que é isso, mas também não estou nem afirmando, é só uma suposição, né? Mas o importante é resgatar a autoconfiança. O importante é resgatar a autoestima. O importante é perceber que ele pode, sim, falar com fluidez, que ele pode, sim, pensar com calma, com tranquilidade e adquirir condições emocionais, né, de se programar, né, para falar de uma maneira melhor, de maneira mais eficiente e se colocando nas posições, desde que ele realmente tenha a coragem de enfrentar essa dificuldade e tome as atitudes necessárias para fazer os tratamentos que estão disponíveis para que esse transtorno
possa deixar de acontecer, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que sirva para você. E se isso aconteceu, faça a inscrição se você não fez ainda. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Dê o seu gostei, acione o sininho para as notificações, compartilhe com as pessoas, faça comentários e visite o site www.alicedamasceno.com e lembra do vídeo, do curso que está aí, Equilíbrio Emocional, Conquista a Qualidade de Vida, no link na descrição desse vídeo, ok? Então, até a próxima e reflita sobre essas questões. Muito obrigada pela atenção.